Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 19 e hoje é véspera da Páscoa. E eu fiquei pensando na questão da Páscoa, da ressurreição de Cristo e da questão da salvação. E queria refletir com vocês um pouco hoje sobre essa questão. Quando eu comecei a fazer esses vídeos na quarentena, foi despretensiosamente com a ideia de trocar algumas notícias que os espíritos nos trazem da vida, do outro lado da vida, para confortar as pessoas e para refletir com vocês também sobre essas questões tão importantes. E até peço que, se você tiver algum tópico que gostaria de saber o que os espíritos nos dizem, deixe aí nos comentários, porque eu não tenho as respostas, mas os espíritos têm. Está no livro dos espíritos a maioria delas e no restante da obra de Kardec. Então, deixe aí algum tópico que você gostaria de refletir conosco. Então, com esse intuito, eu gostaria de conversar com vocês hoje, refletir um pouco sobre a questão da salvação. Porque o que a gente vem de outras, quem vem de outras religiões, né? Eu fui católica, venho de família católica, mas outras religiões também nos ensinam de que Jesus, desculpem, morreu na cruz para nos salvar e que fomos salvos pelo seu sangue, pelo seu sofrimento na cruz, e que isso ele veio para salvar a humanidade. Esse sacrifício, o cordeiro, né, como é chamado, se sacrificou e assim purificou e salvou toda a humanidade. E fico pensando nessa questão em face ao que nós aprendemos no Espiritismo e que muitas religiões às vezes até entram em choque com o ensinamento da doutrina espírita, porque fala, não, aquele que se converte está salvo. E Jesus morreu na cruz para nos salvar, então a humanidade está salva de seus pecados. E essa não é o enfoque espírita, né? Porque como vocês sabem, nós temos o livre-arbítrio. Esse é o vídeo 19, desde o vídeo 14 a gente está falando de livre-arbítrio, de proteção espiritual, de escolhas, de destinos, e refletimos no item 10, no capítulo 10, Lei da Liberdade, no Livro dos Espíritos, sobre os itens fatalidade e livre-arbítrio, itens 5 e 6. Então a gente sabe que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e que nós arcamos com as consequências das nossas boas e más escolhas. E que o espírito, ele em cada encarnação, ele vai aprendendo e progredindo e, portanto, todas as suas aquisições morais e intelectuais são mérito próprio. Então, como que fica a questão da salvação? Deus não nos salva? Jesus não morreu na cruz para nos salvar? Como que o Espiritismo lida com essa questão? Como nós espíritas entendemos essa questão? Não acreditamos na salvação por obra e misericórdia de Deus através da conversão daquele que não acreditava na palavra e passa a acreditar. Por quê? Nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Deus nos deu o livre-arbítrio. E a justiça divina, ela é igual para todos, então ela não poderia nos perdoar em detrimento daquele a quem nós ferimos. Então, o assassino que se converte, ele não tem o perdão de Deus pelo fato de ter se convertido. Está implícita a salvação nos ensinamentos dos Espíritos. Somos todos filhos de Deus que nos criou para a luz, somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, candidatos à angelitude, vamos chegar lá, seremos anjos, através da nossa jornada de aquisições de conhecimento e de aquisição dos valores cristãos e prática desses valores,
E por isso Deus nos deu as vidas sucessivas, tantas quantas forem necessárias, para que possamos crescer, aprender, vivenciar, então conhecer o amor, vivenciar o amor e disseminar o amor, através de várias encarnações, vários níveis escolares dentro da escola da vida e aprendizados. Então, o simples fato de você se converter ou aceitar a palavra não exime você da responsabilidade dos seus atos e de ter que se acertar com a justiça divina. Então, não é que a gente não acredite na salvação, a gente só não prega de que isso vem de bandeja e também não vem pelo sacrifício do outro. Então, Jesus morreu na cruz para dar uma grande lição à humanidade que está até hoje, e agora a sua vida, os seus ensinamentos, as suas palavras e seus atos que reforçam os conceitos que ele trouxe. Então, nós realmente acreditamos em Jesus, buscamos Jesus, tratamos de seguir, tentamos seguir os ensinamentos de Jesus dentro da nossa pequenez, da nossa ignorância, tentamos entre erros e acertos, mas não acreditamos em perdão automático nem em milagres. O perdão também está implícito. Deus nos perdoa tanto que nos dá as vidas sucessivas para que a gente possa refazer os nossos erros, para que a gente possa aprender, para que a gente possa reparar os nossos erros, nos acertarmos com aqueles a quem ferimos. Mas essa conversão não é automática e não é de bandeja. Não é de bandeja, essa salvação não é de bandeja, dizendo assim, você está perdoado de todos os seus pecados, porque isso seria injusto para com aqueles a quem ferimos. Então esse conceito, realmente nesse conceito o Espiritismo se distancia um pouco dessa noção do perdão automático, do perdão através do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo. E, aliás, através de sacrifício nenhum, Jesus disse, se queres fazer uma oferta no altar, né, o que antigamente se sacrificavam os animais, e ele falava, se queres fazer a tua oferta no altar, vai primeiro, acerta-te com o teu próximo, e depois volta para fazer a tua oferta, que esse é o sacrifício mais agradável a Deus, o perdão das ofensas e a reparação dos erros. Então, quando a gente pensa em salvação, a gente tem que entender que a salvação está implícita, a salvação existe, somos filhos de Deus, criados para a luz e para a felicidade, e temos todas as oportunidades que precisamos para atingir esse nível de elevação e de felicidade plena que os espíritos superiores têm. Mas a conversão simples e pura pela palavra não é o que nos salva. O que nos salva é a nossa vivência no amor, é o nosso exercício no amor. Por isso o Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação, porque a caridade nos salva. Dentro da caridade está a fraternidade, a humildade, a misericórdia. Então, através do exercício do amor, da prática do amor, conhecer o amor, vivenciar o amor, disseminar o amor, espalhar o amor. Através disso, a gente vai aprendendo a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, a fazer aos outros como gostaríamos que os outros nos fizessem, a honrar pai e mãe, enfim, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Aí está a nossa salvação. Então, o Espiritismo, eu acho que ele até conforta mais, consola mais, porque ele não promete uma salvação imediata, dizendo assim, ó, você está curado, livre de todos os seus pecados. Não, ele diz para você, você vai responder por tudo o que você fez de errado e vai ter o crédito por tudo que você fez de bom. Mas eu acho que o Espiritismo, ele nos coloca mais próximos dessa possibilidade de salvação, porque ele nos fala das possibilidades inúmeras que nós temos através das vidas sucessivas, ele nos mostra que a vida não termina, quer dizer, não existe um futuro ali, sabe, morreu, vai para o céu, vai para o inferno, foi bom, em X anos que você viveu na Terra, foi bom, vai para o céu, foi mal, vai para o inferno. Quem é 100% bom? Quem de nós é 100% bom? Ninguém. Então, nenhum de nós herdaríamos o céu.
e herdaremos o céu só porque acreditamos em Jesus na forma que a igreja nos manda acreditar? Então não existe, isso não condiz com a elevação que o Espiritismo propõe. Diz, você pode, sois deuses e sois luzes, você pode crescer, você pode atingir a felicidade plena, você pode ser um espírito superior, você está destinado a isso, está no seu destino, está no seu DNA. Mas aprenda, lute por isso, faça por meio, não através do discurso, através da obra, através da vivência. Então a salvação existe, ela está implícita, mas a salvação não está no outro, não está no sacrifício do outro, está em nós mesmos. Deus está em nós, Deus é por nós, Deus nos ama, é Pai, é misericordioso, nos dá quantas oportunidades necessárias, nos dá um passaporte em branco em cada encarnação, diz assim, olha, vai lá, começa tudo de novo, e você vai até se esquecer do passado, que é para você não lembrar quem te fez mal e não ficar com ranço, começa do zero, vai lá, força, e manda um monte de espírito bom para nos orientar, nos elevar, nos amparar, nos inspirar. Então, essa é a salvação. E esse é um mérito próprio, não porque a gente prescinde de Deus, não. É mérito próprio porque a gente quer segui-lo, a gente quer aprender, a gente quer fazer. Então, a gente vai aos pouquinhos, porque somos limitados. Então, não existe a salvação, olha, você está curado de todos os seus pecados, é aquele a quem você prejudicou. Deus seria injusto com ele. Então, a justiça é igual para todos nós vamos nos realinhar. Depois de errar, vamos nos realinhar com a justiça divina, pagando com bem tudo aquilo que a gente fez de mal, e o mal é ignorância, o mal é o resultado da nossa ignorância. Porque quando temos os conhecimentos da lei de Deus e vivemos essas leis, aí erramos cada vez menos. Não é que a gente está naquele nível, não, está todo mundo aprendendo, todo mundo está errando, tropeçando, caindo, se machucando e levantando e aprendendo de novo, e assim nós vamos, mas o nosso destino... Qual é? O nosso destino é sermos espíritos de luz, espíritos felizes. O nosso destino é a felicidade. E quanto mais nos aproximamos da lei de Deus, mais felizes somos desde a presente encarnação. Então a salvação está em nós, a salvação existe, essa possibilidade é real, não cai de bandeja, mas a gente pode fazer o nosso melhor para atingi-la. É isso que eu queria falar para vocês nessa época de Páscoa, nessa época em que Jesus, o nosso Salvador, está cada vez mais vivo entre nós. E Ele é o nosso Salvador não porque Ele morreu na cruz por nós. Ele é o nosso Salvador porque Ele nos mostrou o caminho, Ele nos deu a receita. Está dizendo, você quer se salvar também? Você quer ser feliz? Está aqui, ó, faz isso. Esse é o roteirinho. É por isso que Ele é o nosso Salvador e está presente em nossas vidas, presente ao nosso lado. É o nosso mentor maior. Então, eu desejo uma boa Páscoa para vocês, e quando pensem em salvação, pensem na própria redenção. Pensem que as oportunidades estão aí e nós temos que aproveitá-las. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Boa Páscoa!